E chegou o momento mais importante, mais empolgante da minha semana. Chegou o Minuto Escola e eu não poderia iniciar esse programa sem agradecer a grande audiência que nós tivemos na semana passada. E já pedi para você, se inscreva aí no meu canal do YouTube que vai rolar aqui na tela. Aperta o sininho, porque aí você ficará por dentro de todo o conteúdo. E por falar em conteúdo, hoje nós falaremos sobre aluno de alta performance. Mas antes de eu apresentar aqui minhas convidadas de honra e falarmos de alunos de alta performance, eu quero perguntar aqui, quebrar o protocolo e começar esse programa perguntando aqui pro nosso produtor. Andrezão, o que é alta performance para você? Para mim é quando a pessoa ela tenta se superar em todos os níveis, tanto esportivo, educacional, profissional, até mesmo dentro da sua casa, não sei, eu acho que é isso aí, a pessoa tentar se superar o tempo todo. Rapaz, o cara manda bem mesmo, hein? Aliás, qualquer dia você vai estar aqui na mesa com a gente, viu? Porque você é um cara muito inteligente, tímido, quem vê pensa. Aqui do meu lado, Isabela Crespi. Olá, tudo ela bem? Ela que é coordenadora escolar, né? Tá fazendo pós em educação, é isso, né, Isa? Gestão educacional, muito legal. E do meu outro lado, a Juliana Severiano, que é diretora escolar, ela tem pós em psicopedagogia. Gente, vamos falar então sobre o aluno de alta performance? Vamos. Bora algo lá? Muito importante, muito legal. E você que nos assiste, não saia daí, porque hoje o assunto está de alta performance. Então vamos lá, começando agora, pauta boa, né? O Chile já deu lá o parecer dele sobre alta performance na concepção dele. Isabela Crespi, você também como educadora física, o que é alta performance? Eu acho que a gente pode considerar alta performance a partir do nível que a gente chega no profissional, né? Então a gente chega no nível máximo de superação, de romper a barreira no seu individual. Isso vai de vários aspectos, né? Então o atleta que ele é de alta performance, ele tem um nível alto de capacidade, um nível alto de superação, mas isso não só no exercício, no esporte. A gente pode envolver alta performance no trabalho, na escola, hoje como a gente vai falar para os alunos. Então a alta performance do aluno é chegar ao nível máximo desse aluno. Ju, alta performance para você tem a ver com resiliência, não? Qual que é a sua Tem definição? a ver, só que a minha concepção é tudo que vem para você, desde a sua genética, a sua capacidade social, cognitiva, intelectual, você conseguir usufruir o melhor de tudo que está ali orgânico em você, né, com tudo que você tem, com as suas especificidades, e você conseguir chegar no êxito disso tudo, entendeu? Então isso pra mim é ter uma alta performance. Vocês falam muito bonito. Alta performance, hoje o programa está em outro nível, né? Alto nível, alta performance. Então vamos lá, vamos então entrar aqui na primeira pauta. Permaneça aí com a gente. Nós sabemos que há muito tempo o aluno não é mais considerado um recipiente, né, de conteúdo, então um depósito de conteúdo onde se joga bastante informação, ele tem que decorar. Eu me lembro que na minha época, por exemplo, tinha tabuada atrás do carretel de linha, né, e minha avó, minha mãe ficava no meu pé, às vezes com a varinha na mão. Estuda tabuada, menino. Aí tinha que ir do 1 ao 10. 10 vezes 1, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3 e assim por diante. E hoje não é mais isso, não faz mais parte esse processo de decoreba, né? A gente faz a compreensão, né? O aluno ele precisa entender que 3 mais 3 mais 3 é o mesmo. Dá 9 e 3 vezes 3, 9. Ele precisa compreender isso, mas ele também tem que exercitar a memória. E o aluno também passou a ser o protagonista, né, dentro da sala de aula. Sim. O protagonista, ele passou a ser no sentido de que não adianta considerar que o professor chegar e falar, eu vou dar a minha melhor aula, né? Por quê? Se o aluno não tiver com o processo cognitivo preparado, desde casa, desde o sono, desde a alimentação, né, desde o processo social dele, para interagir com os amigos, se ele não tiver com tudo isso preparado, o professor não vai conseguir. Então, por isso, o aluno ele acaba sendo também o protagonista. Eu acho que é a parte principal, eu diria. Então, entrando nisso, como os educadores podem orientar nossos alunos nesse processo para que consiga desfrutar melhor as suas habilidades e competências? Pois a Isa fala também.
primeira concepção é trabalhar com os pais, explicar todos esses processos e como eles funcionam. O que a gente diz, né, que a gente começou falando que antes os professores só depositavam o conteúdo sem considerar esse algo que o aluno trazia consigo. Por exemplo, se ele estiver triste porque os pais brigaram em casa ou alguma coisa aconteceu de grave na família, né, aquilo vai mexer com o desempenho dele. Se a gente não entender como que funcionam esses processos, a gente não vai conseguir. Só que hoje a gente tem muitos recursos, né, Isa, que a gente estava falando. Eu acho que hoje a gente consegue ter um pouco mais facilidade na hora de ter contato com os pais, contato com os responsáveis. Compreender o cérebro, isso, né? Compreender a nossa área da educação aqui. Eu acho que passou da época, assim, que a gente só passava pro aluno, vai, decora isso aqui, você tem que saber. Existe o processo humanitário também, né? A gente tem que entender todo um contexto da vida desse aluno, porque tudo vai influenciar. Então, assim, para esse aluno, para qualquer aluno, ter uma alta performance, que, né, é o assunto de hoje, ele precisa ter uma rotina estabelecida. Então, ele precisa ter um sono pré-estabelecido, ele precisa ter uma alimentação que influencia diretamente, que é algo que não é comentado. Mas hoje, com muitos estudos, a gente consegue ver que a alta performance do aluno, ela vai muito além, né? Não é só uma questão do professor. Então, vai da rotina do aluno, da questão ambiental dele, ou seja, como que é a estrutura familiar desse aluno, como que é a estrutura, os hábitos. Nossa, os hábitos têm uma influência gigantesca, né, nisso. E então a gente consegue estudar de uma forma ampla, não só o professor ter o seu melhor desempenho, mas também preparar o aluno para receber esse ensinamento, essa matéria da melhor forma possível e conseguir absorver. Quero jogar uma pergunta no ar e fica também para você que está em casa nos assistindo, mas nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. O celular é um grande vilão desse processo? Daqui a pouquinho a gente responde. Mas antes disso, vou abrir uma outra pauta, pois nós sabemos que dentro da parte cognitiva dos alunos estão englobadas também aspectos e códigos genéticos, né? A minha pergunta é para vocês, né? Existe como mudar esse código ou influenciar para que eles possam contribuir com o desenvolvimento do ser humano? Antes a gente acreditava, né, que a genética ela vinha com o código totalmente fechado e que nós não conseguíamos fazer nada. Por exemplo, dava para modificar, alguém nasceu daquele jeito, é uma herança genética, não tem o que fazer, a avó também era assim, o avô era assim. Só que hoje a gente vê que os hábitos eles podem sim despertar alguns fatores desse código genético, né, dos genes, ao nosso favor ou contra nós. Então, segundo esses dados, é que a gente pode fazer os hábitos, né, alimentares, de atividade física, de exercício mental, para que esses possam ser despertados, coisas boas, né, que sejam em nosso favor, e silenciar aqueles genes, por exemplo, cancerígenos, né, coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento cognitivo. Eu lembro que esses dias a Isa estava falando comigo, ela falou assim: Ju, o menino tá morrendo de sono na sala de aula, mas eu vi ele comendo um tanto de açúcar, ela me disse, de chocolate, doce na hora do intervalo. E depois do intervalo ele dormiu, porque o processo dele, do corpo dele, né, o processo biológico dele não permitiu que ele ficasse acordado com tanto de açúcar. O corpo ele é uma máquina, né? Então a gente entende assim: o que eu quero da minha máquina? Eu preciso que ela esteja ativa em tal momento. Então eu preciso estabelecer com o meu cérebro, o meu corpo, que neste momento a minha máquina ela tem que estar funcionando. Então na hora de eu ingerir um alimento, na hora de eu fazer minha rotina de sono, na hora de eu me exercitar, tudo isso eu tô abastecendo de uma forma o meu corpo, o meu cérebro, eu tô ativando. A gente sabe que a partir dos 4 anos de idade, que é na primeira infância, ocorre perca de neurônios, que é algo que a gente até antigamente não se falava, era: ai meu Deus, vai perder neurônio. Não, existe isso. O nosso cérebro ele faz novas ligações. Então, e para fazer essas novas ligações precisa de espaço. Exato, precisa de espaço. Então a gente precisa disso. Mas para que isso seja feito, eu preciso ter estímulos corretos. A gente está falando de genética, a gente está falando de alta performance. Eu vou dar um exemplo meu, né? Por exemplo, meu pai era obeso. Aí é muito comum a gente ouvir falar, por exemplo, que eu tenho uma grande tendência, de
verdade eu tenho mesmo, para me tornar um obeso. Minha avó também tinha obesidade, enfim. Isso é genética? Tem já pesquisas falando que 5% é genética. 95% são hábitos e escolhas. Então, 95% das pessoas que estão hoje obesas ou com sobrepeso... não é porque o vô era, porque... Não, são hábitos. Isso são 5% da população que tem realmente o gene da obesidade e que, né, é muito complexo. Os outros 95% conseguem mudar isso. Isso também é o contrário, né? Acho que é válido lembrar, por exemplo, às vezes você não tem essa genética na sua família, mas o hábito te torna obeso, diabético, e a gente está falando em questões de aspectos de alimentação, mas isso vai para aspectos de mental, de eu não ter o interesse à leitura, de eu ter uma capacidade cognitiva baixa. Se isso não é estimulado, isso é gravado no meu código genético. Então, nosso corpo, ele faz gravações na nossa genética. Então, a gente tem um código. Ele não muda, mas é como se carimbasse, exato, a gente vai fazendo marcas. E essas marcas eu vou passando adiante. Então, que marca que eu tô fazendo na minha genética para eu passar adiante? E qual marca eu vou barrar e modificar na minha geração, no meu corpo? Isso é muito importante. Já não existe mais aquilo. Ai, minha mãe era diabética, eu vou ser diabética, meu filho vai ser diabética. Não. Eu posso quebrar essa corrente, essa marca genética... A partir de uma mudança... A partir de uma mudança de hábito, de óbvio, escolhas. Assim, que existem pessoas que nascem com a diabetes, a gente entende isso. Mas existem as exceções. A gente fala isso com muito respeito, mas muitas pessoas obesas desenvolvem a diabetes, né? Aí eles falam, eu sou diabético. Não, é um sintoma da obesidade. E a gente tá falando aqui de obesidade. E também, só mais uma coisa, Bruno, lembrando que também tem pesquisas, né, que eu também, mais uma vez, falo isso com muito respeito, que dizem que a obesidade, ela atrapalha o seu desenvolvimento cognitivo. Você tem perdas cognitivas. Mediante ela atrapalha a alta performance? Condição. Atrapalha. Já tem estudos que comprovam que a obesidade, ela traz a perca cognitiva. Eu não sei o que aconteceu ali, mas na parte do fundo é uma pessoa olhando, mas atrapalha em que sentido? Atrapalha o rendimento? Isso? Vamos colocar assim, de obesidade? Sim, vamos colocar uma situação exemplo. Nós lidamos muito com crianças, então vamos colocar uma criança obesa. Uma criança que ela tá obesa, em primeiro lugar, a obesidade ela é uma doença, tá? Então, quando a gente fala em obeso, a gente não tá falando de uma criança gordinha. A gente fofinha, né? A gente não fala de aspectos... Não, porque assim, quando a gente fala de obesidade, a primeira coisa mas o físico... Não, ninguém fala de físico quando a gente fala de obesidade. A gente fala de dados, a gente fala de saúde, a gente fala de uma propensão a diabetes, a hipertensão, a tantos problemas, não só cardiovasculares, como articulares, cognitivos. A gente fala de uma rede. Então, ponto 1, obesidade ela é uma doença. Quando a gente pega uma criança obesa, essa criança, normalmente, ela vai ser mais cansada, é uma criança que ela vai ter mais sono, é uma criança que a rotina provavelmente é desregulada, é uma criança que provavelmente, junto à obesidade, vai ter uma ansiedade com uma compulsão. Então, nunca é só uma coisa. A gente sempre tem que pensar como um todo. E por isso que hoje a gente vê tantos estudos nessa questão da alta performance, alinhada à rotina, alinhada a hábitos, alinhada à alimentação, ao sono, ao exercício. Hoje a gente não consegue excluir e olhar só a alta performance de rendimento cognitivo isolado. A gente tem que entender que o corpo ele é um só. O cérebro, ele é um só. Então, a gente não pode ver um aspecto, a gente tem que ver todo no geral. Então, rebobinando o que foi tratado até aqui, o aluno de alta performance, ele tem que ter, se alimentar saudavelmente, isso, né? Nós também já debatemos que o aluno, para ter alta performance, ele tem que cuidar do físico. Sim. Né? Até por uma questão de saúde. De exercício físico. Aí, quando a gente fala do físico, do exercício físico, não é físico, é uma capacidade cardiorrespiratória, é uma capacidade de se movimentar. Exato. Gente, nada como uma profissional da educação e da educação física. Exato. Vou falar em educação e educação física, Isa. O papo tá muito bom. A educação física contribui também para o cérebro? Como que 100%.
Não tem como a gente separar, como eu disse, o corpo ele Fora é um a só. liberação de serotonina, dopamina. Total. Eu acho que assim, uma criança que ela pratica o exercício físico, em primeiro lugar, ela cria rotina. Então a gente já entra num ponto que é uma das primeiras coisas que a gente falou, rotina. Ela já vai estabelecer rotina. Ela vai estabelecer disciplina. Então ela vai entender que ela precisa cumprir horários, que ela precisa cumprir tarefas e assim tudo mais. Aí nós vamos para aspectos físicos. Essa criança ela vai ser mais ativa, ela vai ter serotonina, ela vai ser mais bem-humorada, ela vai ter um relaxamento, então ela vai sair do pico de estresse, porque as crianças, parece que não, mas as crianças elas sofrem estresse e pressão na escola, mesmo os menores, porque eles têm que aprender a ler, porque eles têm que aprender a escrever, eles começam a ter Fora provas. a preparação do cérebro, né? Eu lembro que eu vi muito tempo atrás, na faculdade, que falava das cambalhotas, né? Que a gente ensinava os alunos a dar, que aquilo ali preparava o cérebro do aluno para que ele pudesse aprender matemática, vários aspectos do aprendizado ligado ali à coordenação motora, mas não só o motor. Preparando o cérebro para que pudesse lidar com preparando também a direita, com a cambalhotas esquerda, da com vida. Deixando assim, ó, acho que dois exemplos mais práticos, né? Um exemplo, já existe estudos em crianças com dificuldades cognitivas. Então, a criança que ela tá tendo dificuldade na escola, tá com alguns problemas de lógica cognitiva. Quando colocadas numa alimentação saudável e no exercício físico, no mínimo 2 vezes por semana, em 6 meses essas crianças evoluíram a parte cognitiva. Isso, muito bacana, é um estudo sensacional, porque o exercício físico, alguns pais, é pra ele gastar energia. Não, gente, vai muito além o exercício físico. Vai cansar ele um pouco, vai cansar, né? Não é só você tá trabalhando a parte cognitiva, a parte motora, você tá trabalhando tanta coisa. E a gente até tem um projeto nosso aqui, né? A gente tem, que a gente facilita para os pais. Pena que poucos aderiram. E é uma importância tão grande, mesmo assim, né? a gente colocou os Não, a gente lá. martela porque é realmente muito importante. E outro exemplo bem básico da importância do exercício físico é a questão dos radicais livres, né? Que a gente vê muito sobre isso. Eu vou tomar a vitamina E para eliminar os radicais livres. Se você não praticar o exercício físico ao tomar a vitamina E, esses radicais livres vai dar o feedback, vai aumentar. Então, tudo é um montante. A gente nunca pode isolar uma situação. O corpo ele é um só e a gente tem que ver uma máquina como um todo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, né? O nosso produtor já colocou lá 5 minutos para acabar. Então, assim, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre celular. É ou não é um vilão, principalmente se tratando da alta performance, né? Mas antes disso, vamos concluir aqui esse papo que está muito legal, né? É possível nós desafiarmos nosso cérebro para ir além? Se é possível, como? Como exercitar? Já tem estudos que até na vida adulta que já foi comprovado em adultos novas ligações de neurônios. Ou seja, na vida adulta a gente ainda consegue ter uma evolução constante baseada em hábitos. E o hábito, ele não é assim, hoje eu acordei, por exemplo, né? Hoje eu acordei, tô motivado, vou correr. Não, o cérebro ele não funciona a longo prazo, o cérebro ele funciona agora. Então, 1, 2, 3, fui. Isso é rotina, isso é disciplina. Mas amanhã eu começo a correr. Não, você já ensinou pro seu cérebro que aquilo não é importante porque você não tá fazendo agora. Então você deixou para depois. E isso vale muito mais até para a vida adulta do que para a criança, porque a criança ela tem alguém ali por ela que fala: "Não, você vai e pronto". Quando a gente chega na vida adulta, a gente nem tem, né, um pai e uma mãe que fala: "Não, você vai fazer". Uhum. Então nós temos que ser. Eu queria ter. Eu queria ter também, às vezes é bom. Então nós temos que ser o pai e a mãe do nosso cérebro. Eu vou e faço agora. Isso é importante, eu tenho que fazer na hora. Então é estímulo. Física, quanto mais estudo da maneira correta. O cérebro melhorar disciplina. Essa alimentação, tirar um pouco desse açúcar. Físico e mental. Exercício físico e mental. Então, praticar um exercício físico, mas praticar uma leitura, um exercício mental, estudar um assunto novo, isso é duas práticas. Lembrando uma coisa que eu queria falar e eu tinha esquecido, Isa, sobre alimentação,
que você imagina que se a gente mandar para todos os dias para a escola o lanche da criança ser uma bolacha, um suquinho, gente, são 200 dias letivos. Quantos dias essa criança vai comer açúcar? E só na escola. Isso é muito, muito importante de ser falado, porque o alimento, ele é o combustível do corpo. E aí você tem que pensar, você vai colocar um combustível ruim quando você vai abastecer seu carro. Você procura o quê? Uma gasolina boa, um álcool bom, um combustível bom. E o corpo é a mesma coisa. Quando você ingere muito açúcar, você tem um pico de glicemia e o corpo, ele processa esse alimento. Então, essa criança que ela comeu no intervalo, após o intervalo, ela está processando o alimento, o corpo ele está trabalhando. Se eu colocar um alimento que exija muito, um alimento com muito açúcar, vai dar sono, porque o corpo está fazendo muito trabalho. Se eu consigo colocar alimentos mais saudáveis e até alimentos que estimulem o meu corpo, que me tragam mais energia. Hoje a gente tem uma variedade de alimentos aí facilmente. É pesquisar, é estudar, é procurar saber. Eu vou ter um desempenho muito melhor. Então é muito importante, principalmente para as crianças. É a mesma coisa que a gente estava comentando da marca genética. Eu tô até agora, assim, com tudo que você está dizendo, né? Até vejo em caso que a gente consegue tirar do meu filho, a gente tira. Só que eu vou até marcar uma Nutri para ele. Porque, né, tem uma dica para os pais que estejam assistindo, marca uma nutricionista e pede para ela ter uma conversa com eles. Porque às vezes a gente falando, eles vencem os nossos limites. Né? Então, para não burlar e explicar, né, tudo isso para eles. Eu tento dizer isso pro João. Eu falo, mas por que eu não posso comer açúcar? Aí eu falo para ele, assim, você quer perder o seu desenvolvimento? Né? Você fala isso sempre. Sim. Só que eu acho que a vontade de comer ali, a gente tenta, né, regrar. É maior. Então, a criança, né, ela vê muito o prazer momentâneo. E é muita coisa colorida, né? É pirulito. É bonito, né? É bonito, gente. Doce de criança é lindo. Uma fruta, ela é simples. Nós, adultos, se você graça. vai, que nem... Eu vim de Gramado. Lá tem as casas de chocolate. Você acha lindo, por quê? Até a gente gosta. É muito bonito. Essas duas falam tão bem que elas estão conseguindo me calar aqui, né? Mas assim, é que a gente precisa realmente avançar. Alta performance tem a ver também com organização, mas isso é um tema que eu vou trazer no próximo Minuto Escola, falando sobre a questão da organização, do cronograma de estudo, que também a gente tem que ter estratégia, né? Se não montar, toda pessoa que tem alta performance, ela tem estratégia. E a estratégia passa pelo planejamento. Tô até ouvindo aqui a sugestão do nosso produtor, né, que realmente tem muito conteúdo, é muito abrangente. Então nós vamos pegar aqui a parte 2 para falar principalmente sobre a questão da organização, cronograma de estudo, que é uma coisa muito interessante para o aluno que quer Muito importante para o aluno que quer ter alta performance. Vamos então para a pergunta-chave, né, que não nos faz calar. O celular é considerado um grande vilão? Não é bom, é ruim? Para o aluno que quer ter alta performance? Esse é um papo que a gente já teve uma vez aqui, mas eu acho legal salientar que, né, vamos fazer as ressalvas. O celular, ele foi um grande avanço da nossa sociedade equiparado à escrita, porque ele interage, ele não é uma coisa passiva. Por exemplo, como a TV você fica olhando e você não interage, então requer algo do ser humano, e isso nos torna mais inteligentes, sociáveis, só que ao mesmo tempo nos trouxe um nível de estresse, de ansiedade, né, como nunca visto. Então, houve uma pesquisa japonesa que fez teste com jovens, né, alunos, e para ver se o celular diminuía a capacidade cognitiva. Então, tudo que a gente está falando hoje é o que pode melhorar ou diminuir a capacidade cognitiva para que a gente possa alcançar a alta performance. Então, nessa pesquisa, na primeira sala, o celular ele ficava na mesa e o aluno ele fazia as atividades. Numa outra sala, ficava na bolsa e os alunos fazendo atividade. Numa terceira sala, ficava ainda em outra sala o celular, não na mesma sala do aluno. Então, existiam 3 salas e foi comprovado, sim, que o celular por perto atrapalhava, sim, o desenvolvimento dos alunos nas atividades com nível de ansiedade. E você deixa o seu celular onde você vai dormir, no quarto que você vai dormir, você vai sentir que o seu cérebro vai mandar uma mensagem pro teu cérebro para ele ficar ativo para aquilo ali. Então você não vai dormir direito. Sim. Então, a luz, ela atrapalha, né? A luz do celular, ela atrapalha a produção de melatonina. Então a gente começa por aí. Se você tem um hábito de ficar no celular antes de dormir,
já te atrapalhou. Então, aí o hipocampo, que é o responsável por consolidar a sua memória, porque assim, é indicado 8 horas de sono para que o seu cérebro trabalhe. Isso para adultos, né? Porque para criança é mais. Aí então assim, 8 horas é o recomendado para que seu cérebro consolide as memórias, absorva, e possa trabalhar de novo novamente. Eu falo, gente, eu mesma tenho extrema dificuldade em dormir 8 horas. Sim. E aí a gente sempre nessa pressa do dia a dia, a gente fica muito no celular antes de dormir, deixa eu terminar de resolver isso, deixa eu terminar de ver isso. Então você começa a ter um problema, você atrapalha a sua produção de melatonina, aí você já atrapalha o seu hipocampo de consolidar essas memórias na hora de dormir, o seu sono fica um sono agitado, você não entra no sono REM, acorda cansado no outro dia e aí... Não, legal essa questão do celular, muito interessante. Eu quero lançar aqui uma reflexão para você que nos assiste, tá? Se você tiver com seu celular, ou no momento de sono, ou no momento de estudo, e ele estiver ligado e ativado, e de repente toca aquele sininho, uma mensagem, você consegue deixar para ver essa mensagem depois, ou você tem que ver instantaneamente? Então fica essa reflexão, tá? Porque a gente está falando aqui sobre alta performance, ansiedade e tudo mais. Estamos encaminhando para o fim, mas antes disso eu não poderia deixar de agradecer os parceiros do Minuto Escola, que são Ágil Solar, Energia Solar e Fotovoltaica, Arelo Decor, Cleiton Barbosa, Móveis Planejados e os colégios Judá e Severiano. São os parceiros aqui assíduos do Minuto Escola. E agora sim, para finalizarmos, eu queria perguntar para as minhas duas convidadas, como sermos pais de alta performance? Porque nós estamos falando de alunos de alta performance, mas um aluno de alta performance precisa de pais de alta performance? Eu considero que sim, e a educação eu considero a ciência mais humana de todas as ciências, porque ela transfere para as pessoas toda a cultura humana. Tudo que a gente produziu na humanidade inteira, vocês pensam como isso é muito forte, assim, muito doido de pensar. Tudo que a gente produziu de anos, de milênios, a gente consegue transmitir através da educação. Vai se modernizando, só que aquilo ali tá na gente, né, da cultural, né, todas essas... Então, por isso que eu peço para que os pais tenham esse cuidado, né, às vezes você paga a escola pro teu filho, ou às vezes teu filho tá na rede pública, né, aí você acha que tá fazendo a tua parte, mas vamos tentar um pouco mais, vamos tentar ser um pai de alta performance, né, fazer com que os nossos filhos tenham essa alta performance. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem uma influência total sobre os nossos filhos, né? Então, assim, sejamos os adultos da relação, sejamos nós quem estabelece o que é o melhor, nós estabelecemos a rotina, nós estabelecemos os hábitos bons e que possamos ser o melhor exemplo, porque o falar ensina muito, mas o exemplo ele consolida na vida da criança, principalmente. Então, sejamos exemplo também para as crianças. Quero agradecer aqui a presença de vocês duas no Minuto Escola mais uma vez, né? Como o nosso produtor falou, nós teremos que lançar a segunda etapa desse bate-papo, que é muito rico, né? Eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi mais um Minuto Escola. Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para este Minuto Escola.